para chegar a auxiliar nessa protagonista, entra o trabalho da doula. Também. Antes, né? Já bem antes quando inicia. Qual o momento certo de entrar a doula? Não tem momento certo, também é uma busca da mulher, mas a doula ela acaba abrindo um caminho também, porque não são todos os caminhos que levam para ela viver essa experiência, né, desse parto, né? Então tem aí uma separação do joio do trigo no caminho, né? E a doula consegue muito bem ajudar nesse processo de entender se ela está no caminho certo. Tem alguns caminhos que a gente já vê de cor e salteado que vai dar ruim. Mas aí você pode, a doula pode interferir nessa questão. Antes, né? Você percebe que está ruim. Não, o caminho escolhido que está ruim e a gente orienta para um caminho melhor, porque lá na hora da vivência mesmo é um pouco mais difícil. É difícil, por mais que eu entenda que está sendo um parto conduzido de uma forma errada, eu olhar para um médico e dizer que ele está conduzindo errado, né? Essa separação é antes, né? É durante o pré-natal, né? Olha, esse caminho que você vai fazer... Acho que não tem muita chance de dar certo. Tem caminhos que a gente já sabe que... Você percebe isso. Que vai ter uma cesárea provavelmente bem desnecessária por várias questões, assim, do sistema mesmo. O nome disso é plano de parto, né, Adri? Se a gente for nomear isso, é como planejar o parto antes, né? Porque depois que você já entrou naquele... Igual o gado que entra na filinha para ser no curral lá para ser morto, depois não tem mais volta, né? Então tem um caminho às vezes que não tem mais volta, então o negócio é antes, né? Que é esse planejamento do parto. Deixa eu ir com a Joyce Bernardo agora, que é enfermeira obstetra, né? Tô quietinha aqui, né? Só olhando o que vocês estão falando. Nós estamos falando de parto e não falamos com a parteira. Não falamos com a parteira, né? Pois é. Colocamos a doula aqui, o Braulio. Joyce, que momento, né, que vai entrar a parteira? Né? Então, é no momento mesmo ali que vai efetivamente prestes a nascer? Então, o papel aqui da enfermeira, principalmente no Brasil, não tem... as pessoas não têm a visão que deveriam ter, né? Porque, por exemplo, quando uma mulher descobre a gravidez, aqui ela tem a ideia de que eu preciso procurar um médico para acompanhar o meu pré-natal, né? E ninguém pensa na enfermeira obstetra, não tem essa cultura. Normalmente no Brasil, não sei se tem uma estatística, a gente vê às vezes alguns absurdos que a mulher, 6, 7, 8, 9 meses, estava para ter já o nenê e disse que não sabia que estava grávida. Tem um tempo, normalmente no Brasil, tempo médio, que a gestante identifica que está grávida. Olha, isso depende também, não sei se tem um tempo médio de estatística, quem vai saber melhor. Que nem o Braulio falou, a parte de matemática é bom de estatística, mas deve variar conforme as regiões do Brasil. Sutileza. Varia conforme as regiões e conforme a classe social também. Quanto mais dificultada, mais difícil a classe social em termos de falta de acesso, né? Às vezes a pessoa até suspeita que está grávida, acha que está, mas não tem onde procurar, onde fazer teste e tudo mais. Então, quando você vê uma classe social mais baixa e em locais que tem menos acesso, a pessoa demora mais para conseguir chegar até a assistência pré-natal, né? Em locais onde a pessoa tem mais acesso, cidades grandes e mesmo condição econômica, começa mais cedo, né? Regiões, por exemplo, do Nordeste, regiões ribeirinhas, regiões amazônicas, tem muitos lugares que a pessoa às vezes não consegue fazer o pré-natal, inclusive, né? O pré-natal, inclusive, ele é algo que faz pouco tempo, faz poucas décadas que ele existe aqui no Brasil, de fato, constitucionalmente, que alguém foi lá e falou, a partir de agora nós vamos ter um pré-natal na época não era SUS, né? Então, na época... INPS, INPS, né? E aí, antes disso mesmo, tinha o Fundo Rural, né? Que era uma parte da saúde, então as pessoas não tinha essa distribuição que tem de posto de saúde, de médico e tal. Então, ele é um negócio novo, né? Então, você imagina que tem 50 anos, mais ou menos, aí, a história do pré-natal no Brasil, né? Tem a minha idade, praticamente, né? Então, o que acontece é que, aos poucos, isso vai adentrando e vai chegando. Então, acaba sendo mais difícil pessoas que têm menos condições a chegar. Então, deve ter uma estatística que eu não sei exatamente qual é, mas certamente é isso. Quanto menor a classe social, mais difícil chegar, né? Mas aí você perguntou o que a parteira faz. Não, então, e até foi importante você falar da classe social, porque eu fiz esse recorte voltado para quem é paciente que tem convênio, né? Gestante que tem convênio, ela tem essa visão do médico. Mas quando é uma mulher do SUS, por exemplo, quando ela percebe a gravidez ou quando ela desconfia, o primeiro lugar que ela vai procurar é o posto de saúde. E ali, sim, ela é atendida por enfermeiras, né? Na verdade, não são enfermeiras obstetras, são enfermeiras que são formadas em saúde da família, que fazem também o acompanhamento do pré-natal.
Então, por exemplo, no SUS, essa cultura de fazer o acompanhamento com a enfermeira, ele é muito mais comum do que na rede privada. E aí, assim, o que acontece? As pessoas não têm esse conhecimento, né? Quem tem convênio, quem é da rede particular, não tem esse conhecimento da enfermeira obstetra, do papel dela, e acabam passando só com o médico obstetra, né? Que essa é o caso até do Braulio, né? Que faz o acompanhamento das gestantes. Quando, na verdade, na nossa formação, ela é completa, principalmente para acompanhamento de risco habitual de gestação. Então, pensando que é uma mulher que não tem uma questão de alto risco, não tem no histórico ou não desenvolveu nenhuma alteração, ela pode passar a gestação inteira, o pré-natal, com o enfermeiro obstetra. Sem necessidade do médico? Sem necessidade do médico. Em países de primeiro mundo, quando você fica grávida, o governo disponibiliza enfermeiras obstétricas e doula para... Tem países, Holanda, né? Sim, Holanda, Inglaterra, países europeus em geral, né? O Canadá tem isso também. Não são todos europeus, mas alguns, onde você pare, normalmente um parto termina em casa, num risco habitual. Normalmente não, vamos falar números, né? Na Holanda tem mais ou menos 22% de parto domiciliar, na Inglaterra 15%, mas a grande questão é essa. Que começam com enfermeiras e doulas. Há uma descentralização do cuidado, né? Que você imagina que o centro seria o centro cirúrgico. Tá? E a descentralização é o parto domiciliar, né? Até a periferia desse atendimento que seria o centro cirúrgico. Então, nos lugares onde eles estratificam os riscos, né? Então, o governo deles, inclusive, incentiva que pessoas que têm o menor risco vão para mais a periferia, ou seja, que possam ter parto em casa, conduzidos por midwives, que seriam enfermeiras obstetras, acompanhados por doulas, que ajudam na parte de apoio físico e emocional no parto. E esse risco vai aumentando, a pessoa vai chegando mais perto do centro cirúrgico, que é a última etapa ali, né? Dali não passa, né? Dali, se precisar, faz uma cesárea. Então, no Brasil ainda não tem essa cultura tanto Brasil, dessa descentralização. Alguns lugares tem, outros não. Tem algumas iniciativas governamentais já para começar a fazer isso e descentralizar. Mas como a Joyce falou, aqui, muitas vezes, no SUS, e até é bom colocar números que eu acho que ajuda a entender, né? 75% das mulheres brasileiras são atendidas pelo SUS, 25% pelo setor suplementar. Então, nessa faixa de 75%, a pessoa vai lá no posto de saúde. A depender da cidade, né? Tem cidade que não tem enfermeira, só tem médico. Tem cidade que só tem médico e não tem enfermeira e vice-versa, né? Tem as parteiras tradicionais, né? Tem as parteiras tradicionais que acabam não estando dentro desse cenário de saúde do sistema, né? Elas acabam sendo, inclusive, não acolhidas e abraçadas pelo sistema, mas elas são milenares, inclusive, né? E fantásticas. As parteiras domiciliares tradicionais têm uma sabedoria, às vezes, muito maior que pessoas que estudaram livros gigantes, né? Tem uma sabedoria ancestral, uma sabedoria interna, vivência e tudo mais, que elas acabam não estando dentro desse sistema, né? Infelizmente. Mas aí, pensando nessa procura, no SUS é muito mais fácil a pessoa chegar lá e ser atendida por uma enfermeira que daí vai estratificar o risco e falar, agora deu problema, você vai passar com o médico. Já no setor suplementar, e por que aconteceu isso? Porque quando surgiu suplementar que você fala é o privado, o particular. Tudo que não é SUS. Tá. Que você suplementa convênio particular, médicos particulares. Em geral, a Agência Nacional da Saúde Suplementar, a ANS, ela regulamenta os convênios. Né? O particular não tem uma regulamentação, porque o particular é um trabalho autônomo que cada indivíduo faz, né? Você tem leis de mercado, PROCON e tudo mais, mas não tem uma regulamentação. Mas, em geral, quando a gente fala setor suplementar, normalmente a gente está dizendo tudo que não é SUS. Não é do SUS. Né? Então, nesse sistema, os convênios surgiram no final da década de 1970, foram ganhando força na década de 1980 e assim por diante. Até o ano 2012, que foi ontem, 2012, não havia nenhuma previsão de atendimento de enfermeira obstetra, de pré-natal e de parto. É como se não existisse essa profissional. Né? Por mais que já existiam... Muito recente. Por mais que existiam outros profissionais já não médicos, por exemplo, nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, né? Vários profissionais da área de saúde ali, não havia a previsão de atendimento de enfermeiras obstetras. Né? E aí, justamente as próprias enfermeiras obstetras, através de movimentos políticos, através do Conselho Federal de Enfermagem e vários outros foram reivindicando, né? As próprias mulheres mesmo, a sociedade civil começou a reivindicar, a gente está tendo muita cesárea no Brasil, a gente quer parteira, a gente quer atendimento de parto. Então tudo isso foi fomentando mudanças e de 2012 para cá aí começaram a ser incluídas algumas normas, né? Uma delas é
que existe hoje a cobertura pelo convênio da assistência ao trabalho de parto e ao parto pela enfermeira obstetra, independente do médico. Ali uma dupla, né? Enfermeira, médico, obstetra. E hoje a regulamentação que tem, que ainda é falha, né, Joyce? Dá para melhorar, mas de atendimento de 6 consultas de pré-natal e 2 de pós-parto. Isso é o que tem na regulamentação da ANS, né? Que não precisaria ser tão travado assim, sim, né? Até porque consulta médica para pré-natal, desde que tenha uma justificativa do médico, não tem limite. Pode ter 10, 12, 15, 16, 20, se precisar, né? Então, mas já é um ganho, né, Joyce? Porque antes nem tinha isso, pelo menos. Então, agora já tem essa regulamentação e não é necessário, não precisa que essa enfermeira seja vinculada ao médico. Ela pode ter o trabalho dela autônomo, trabalhando autonomamente, pode ter um consultório dela montado lá, pode ter um médico lá na outra esquina, que é um parceiro dela, ou nem ter. E atender parto domiciliar com 2, né, enfermeiras, né? E atender parto domiciliar entre 2 enfermeiras. Inclusive, essas 2 enfermeiras podem se associar, fazer uma parceria para esse atendimento de pré-natal e para o atendimento de parto domiciliar. Né? Parto domiciliar com 2 enfermeiras é permitido, existe. Né? Domiciliar com 2 enfermeiras. Porque os partos domiciliares que existem hoje, que são 1% dos partos no Brasil, né? Aqui em São Paulo até tem bastante, depois da pandemia caiu um pouco, mas normalmente o formato para parto domiciliar recomendado é que tenha pelo menos 2 enfermeiras obstetras ali, uma com prática mais obstétrica, outra com prática neonatal, que seria a enfermeira neonatal, e aí nesse formato 2 enfermeiras e a gestante sendo atendida, que é uma recomendação que ela ainda não é oficial brasileira, porque não tem regulamentação no Brasil. Isso, né? Então, isso é espelhado em recomendações internacionais de outros países que recomendam dessa forma. Né? Mas acontece aqui no Brasil ou não? Parto domiciliar? Acontece. Com enfermeira? Sim. Tive 2, inclusive. 2. Tenho 2, inclusive. Você teve as suas filhas, as filhas em casa? Os 2. Com enfermeira? É que nem quando me perguntam, né? Quantos partos você já fez? 2. 2 meninas. 2 meninas que nasceram de parto domiciliar. Em casa, acompanhado por enfermeira obstetra. E doula. E uma doula também. Uma doula. Inclusive, a enfermeira obstetra que acompanhou ela no parto era a minha dupla antes de a Joyce ser a minha dupla. Né? A Bárbara. A Bárbara, muito querida, minha amiga até hoje. A Bárbara está fazendo medicina agora na Argentina, resolveu mudar de ares, né? Literalmente, foi para Buenos Aires. E ela não está em Buenos Aires, né? Mas foi só uma brincadeira. E ela... não, ela está agora, né? Ela foi para Buenos Aires agora. Mudou de faculdade, né? Não, agora que ela saiu de Buenos Aires. Ela vai para Mar del Plata. É verdade. Então tá lá na Argentina, né? Isso. E aí a Bárbara trabalhou comigo por 7 anos. E a Bárbara havia atendido o parto da Joyce. E depois ela que indicou a Joyce. Falou, então eu vou sair aqui, vou passar o bastão para essa pessoa aqui. E me apresentou a Joyce. Apresentou e ela hoje é da sua equipe? Não. Ela é da equipe da gestante. Aí que é um dos pontos. Mais um. Porque a equipe não é minha. Né? A Joyce ela é uma autônoma, assim como eu sou autônoma. Ela tem um CNPJ e eu tenho outro. Nós somos 2 parceiros de trabalho. Que combinamos de trabalhar juntos. Né? Então, ela poderia trabalhar com outro médico. Não é você que contrata ela para atender a gestante. Não. A gestante contrata ela e vocês se encontram nesse Exatamente. A gestante contrata a enfermeira obstetra, contrata o médico obstetra, contrata a doula, contrata o neonatologista, pediatra, contrata o anestesista. Né? Ela é a chefe da equipe, a gestante. Ela que contrata quem ela achar que precisa contratar. Né? Em alguns casos, ela substitui alguma pessoa do hospital apenas. Por exemplo, o hospital tem lá toda a equipe, ela chama só uma pessoa externa, chama uma enfermeira externa, ou só uma doula externa. E às vezes ela leva a equipe inteira externa, que não é funcionário do hospital, que é o nosso caso. Né? Então, cada um de nós, não existe uma hierarquia entre nós, por exemplo. Né? Então, essa parceria nossa, ela é uma parceria combinada, né? São empresas parceiras, são CNPJs, né? Parceiros. Então, que a gente trabalha junto, que tem esse combinado e que, no fim das contas, funciona como uma dupla sertaneja, né? Que um faz a primeira voz e outra a segunda voz, né? Então, acaba sendo ali uma parceria que ela acaba sendo bastante firme, né? Você não vê, por exemplo, o Zezé de Camargo cantando com o Leonardo. Às vezes tem um showzinho lá que acontece, mas normalmente o Zezé de Camargo e o Luciano, né? Esporádico. Então, você tem uma dupla que é formada normalmente, a maioria das vezes acontece assim, existe uma dupla enfermeira obstetra, médico obstetra, porque vai havendo entrosamento, né? E precisa do entrosamento para saber onde termina o seu trabalho, começa o meu, onde tem uma intersecção, a logística mesmo, né? A gente está 24 horas por dia, todo dia disponível, 7 dias da semana, então existe uma logística de vida, né? De cada um, sabe onde você está, onde quanto está, como é que chama, quanto tempo demora para chegar, então essas coisas vão sendo fechadas entre essas pessoas para que haja uma logística para que a gente consiga atender da melhor forma a pessoa, né? A gente não fica 24 horas dentro do hospital lá esperando que a pessoa chegue, né?